Agora, gente, depois da aprovação da regulamentação da reforma tributária ali na Câmara dos Deputados, o ministro da Fazenda disse que o projeto de repactuação da dívida dos estados, porque tem mais essa, que foi apresentado no início da semana pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, precisa passar por ajustes. Vamos acompanhar. O presidente Pacheco, legitimamente, ele é presidente do Congresso Nacional, presidente de um poder da República, apresentou um texto diferente do da Fazenda, com parâmetros efetivamente que destoam daquilo que nós imaginávamos. Eu tive a oportunidade de, muito cordialmente, conversar com ele na sala do presidente da República e nós combinamos de tentar sentar junto ao relator para ajustar o texto, inclusive porque o texto apresentado tem impacto primário imediato. E a gente tem também uma manifestação do presidente do Senado. Vamos ouvir agora. O que eu espero do Ministério da Fazenda e do governo federal é que tenha a decência de poder desmentir essas mentiras que estão sendo veiculadas em relação ao projeto e sejam propositivos para solucionar o problema da dívida dos estados, porque eles próprios, governo e Ministério da Fazenda, reconhecem que essa dívida é impagável nos moldes em que está. Então vamos fazer um discurso e uma discussão sadia e não permitir que essas mentiras inventadas por setores que querem acabar com o projeto para poder comprar a preço de banana, repito, ativos como a CEMIG, a Codemig, a Copasa em Minas Gerais. Não afetem o que é uma solução efetiva federativa para a União, que vai receber o principal mais IPCA, e para os estados que vão poder pagar as suas dívidas. Piperno, o presidente do Senado, subiu o tom ali. E cita empresas mineiras, né? Não é uma casualidade, não é uma coincidência isso. Cita empresas do estado dele. Eu recomendo a leitura de um ótimo artigo sobre o tema, publicado na última quarta-feira pelo economista Felipe Salto, apontando uma série de problemas nessa proposta do Senado, que traz, eu diria, que é uma proposta muito generosa com os estados e, na verdade, penaliza a sociedade. Ô Zé Maria Trindade, você acha que está faltando proposição ali por parte do governo federal em relação a essa proposta, ou que eles estariam trabalhando contra o projeto, lançando algumas informações que não necessariamente representam aquilo que está sendo discutido hoje? Olha, Cine, olha, eu tive que viver para ver uma história dessa. O PT defendendo contrapartida de Estado privatizar, né? O ministro da Fazenda está exigindo contrapartida da renegociação da dívida, colocar empresas estatais em leilão e colocar empresas estatais para venda ou como garantia de empréstimo, né? Isso era a pauta primeira do PT de não privatizar e que o Estado tinha que ter essas empresas consideradas na época lá como estratégicas, que é a CEMIG, que é de energia, distribuidora de energia, a de águas, lá que eu acho que tem o nome de Copasa. Enfim, eu tive que viver para ver uma história dessas. Mas é preciso dar contrapartida. É uma dívida, não se pode perdoar a dívida tem que ser paga, né? E o que aconteceu aí? O Estado de Minas Gerais, não vou nem gastar minha massa cefálica para descobrir qual era o governador. Foi no Benji, na Minas Caixa, pegou dinheiro, quebrou o Minas Caixa, quebrou o Benji. O Fernando Henrique, na época, adquiriu essas dívidas, saneou o Caixa de Minas Gerais, mas ficou a dívida, a pendência. Essa pendência tem que ser paga, não adianta. Não gosto dessa ideia de perdão de dívida. Não se pode perdoar, porque isso desestimula os outros, né? E aí vem os estados que não estão devendo. E eu? O que é que eu ganho nisso, né? Então, é isso, tem que ter contrapartida mesmo. O estranho é o PT exigir a privatização de empresas como contrapartida para negociar a dívida. O que você acha, Gani? Olha, eu vou pegar uma carona no argumento do Piperno, do qual eu concordo bastante, e baseado também no economista Felipe Salto. Quando você me perguntou uma vez em relação a isso, eu lembro que faz pouco tempo eu te respondi o seguinte, Evandro, olha, na prática é um perdão da dívida, porque as condições que estão colocando para os estados são extremamente benéficas. E qual que é o problema disso? O que o Zé trouxe é verdade. Primeiro,
ocorre uma pressão por parte de outros estados que falou, opa, e para mim? Eu que fiz a lição de casa, né? Eu que tive responsabilidade fiscal, eu vou ser penalizado? E aí tem um problema que eu acho ainda maior. Você sinaliza para todos os estados, e não só para todos os estados, Evandro, para toda a sociedade. No final das contas, se a gente tiver um problema, bastamos falar, não temos como pagar, a dívida é insolúvel, aliás, o argumento do próprio presidente do Senado, não dá para pagar, então precisamos de um socorro da União. E com isso, você vai gerando um incentivo perverso. Por quê? É um incentivo para o devedor e não para o credor. Aí não sabem por que taxa de juros, risco é tão elevado no Brasil. Você quer acrescentar algo, Zé? Parece aquela marchinha de carnaval, né? Se o Brás é tesoureiro, a gente acerta no final. Boa, Zé. Fala, Segré. No dia 7 de janeiro de 1999, um dos primeiros decretos do então governador Itamar Franco em Minas Gerais foi a decretar a moratória. Quando um estado provincial decreta moratória, que não vai pagar a dívida. Estamos falando 24 anos depois, 25 anos depois, a dívida de Minas Gerais volta a ser praticamente impagável. Claro, aí não dá para fazer moratória, porque seria moratória contra o Estado nacional. Então não dá para fazer. Eu não sei se é tão benéfico em comparação a outros empréstimos que outras empresas pegam, por exemplo, do Banco BNDES. Você sabe que tem empresas que mexem com alimentação, que atualizado, pegaram 32 bilhões de reais desde o primeiro governo do PT até agora. E tem muita gente, falei agora, e eu fico muito frustrado com isso, que tiveram perdão de dívida. Empresas que não conseguem pagar e têm 50% de perdão de dívida. Empresas que não conseguem pagar e têm 17 bilhões de dívida perdoada. Então, por que os estados não e empresas sim? Qual é o critério? Que alguém explique qual é o critério. Se uma empresa decretou que era corrupta, aceitou uma multa e agora não pode pagar, da mesma forma que os estados não podem, então tem 50% de desconto. Deveria ser resolvida essa questão, lógico, para que os estados possam avançar em frente. Não vejo problema nenhum em colocar avais para que a União possa ter a garantia dessa cobrança, mas deveria ser resolvido de uma forma e um dado final. A acusação do presidente do Senado foi muito grave. Ele acusou de mentiroso. Alguém mentiu. E se mentiu, disseminou fake news. E se disseminou fake news, deveria cortar, bloquear as redes sociais, como bloqueiam quando a gente tem essa mesma acusação.